Abra comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20, tá? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E se a Bíblia pudesse levar um nome, nós poderíamos dizer que a Bíblia é um livro de promessas, não é verdade? De muitas promessas. E boa parte dessas promessas, alguns aqui já viveram. Quem já viveu promessa da palavra de Deus? Que bom. Mas cá entre nós, são tantas outras promessas que você percebe, eu tenho muito ainda para viver com Deus. Você tem muito ainda para transbordar em Deus, viu? Então já quero que você saiba que para as promessas de Deus, essa palavra vai se cumprir. Quem já achou essa palavra, diga amém. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele, sim, e por ele, o amém, para a glória de Deus, por nós. Preste atenção nisso, tem pessoas que falam assim: pastor, mas eu estou esperando a vontade de Deus para essa promessa. Entenda, quando você faz um pedido, por isso que eu tenho batido na tecla, projeto não é pedido. Não é pedido, é diferente. É algo a mais. É mais sério. Tem que estar mais encorpado. O pedido é desespero. Eu vou pedir na hora o que eu estou precisando e só. Pedir socorro. Quando se fala de promessa de Deus, nós não temos que crer que precisa de outra aprovação, porque esta palavra está mostrando que as promessas de Deus já têm um sim e um amém. Quando você faz um pedido, a palavra diz que o pedido vai ser atendido se aquela for a vontade de Deus. Aí sim precisa de uma aprovação. Senhor, essa é a sua vontade? Senhor, eu quero isso, mas a sua vontade qual é? Mas para as promessas não. Mais uma vez me acompanhe, porque todas quantas promessas há de Deus, são nele o quê? Sim, e por ele o amém, para a glória de Deus, por nós. Para todas as promessas de Deus na sua vida, Deus está dizendo: eu já disse sim, eu já disse amém. Se você ouvir e praticar esta palavra, todas as promessas serão transbordantes. Vou reler pela terceira vez. E você que está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Manaus, repete por favor com fé, tomando posse em bom som e alta voz. Vamos lá. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele. Bem forte, vamos lá. Sim, e por ele, bem forte, o amém, para a glória de Deus, por nós. A glória é de Deus, mas ele vai glorificar o nome dele na sua vida. A promessa está de pé e tem um sim, um amém de Deus. Então por favor, desocupe as mãos. E aqueles que querem viver essas tais promessas, vamos aplaudir ao Senhor. Vamos aplaudir ao Espírito Santo. Aplauda e diga glória a Deus. Isso, aplauda e diga glória, glória, glória a Deus. Pai Santo, Deus bendito e todo-poderoso, nós te aplaudimos, Senhor, e te damos glória, porque todas as promessas de Deus vão se cumprir, porque tem sim e amém do céu. Então ensina-nos, meu Deus, a vivermos pela fé, a acatarmos a sua palavra, e que a tua palavra vá e produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Assim e amém, e graças a Deus. E quem crê diga graças a Deus. Pode sentar, por favor. Nós estávamos ontem recebendo uma ministração do pastor João Ribe, até fora do cronograma, e o Espírito Santo
entregou para nós um segredo muito grande, então hoje estamos derramando esse segredo para todo o povo da Paz e Vida também. Alguns obreiros já tomaram posse porque puderam estar aqui, foi uma reunião marcada realmente de última hora, e eu quero derramar isso na sua vida também. Até para não falhar com nenhuma informação, nós fizemos até algumas anotações para passar perfeitamente o que o Espírito Santo quer que você saiba. Quando as pessoas fazem bíblias de estudos, elas tiram informações que é difícil para o leitor comum tirar. Até você que tem dificuldade de ler a palavra, é bom você investir numa bíblia de estudo. Uma bíblia onde tenha notas ali, onde tem às vezes uma tradução do grego, do hebraico, porque isso te dará a profundidade da palavra. Isso vai te mostrar o contexto da palavra e aí o entendimento clareia. Quando nós vemos que a Bíblia é um livro de promessas, se você perguntasse para mim, pastor, quantas promessas tem na Bíblia? Eu ia dizer muitas. Muitas. E eu sei que na minha vida e na sua também tem muitas promessas. Mas os teólogos contaram. Alguém contou, outro confirmou. E dizem que na Bíblia, eu anotei aqui, existem 8.807 promessas dentro da palavra de Deus. É muita promessa, hein? Você já viveu quantas? É muita promessa. Se eu fosse chutar, eu acho que eu chutaria errado, porque eu chutaria 3, 4 mil. Eu erraria, né? Metade. Erraria feio. Mas essas promessas não são todas de Deus para o povo. Existem promessas na palavra que foram feitas de pessoa para pessoa. De homem para homem, ou mulher para mulher, ou a mulher para o marido, marido para a mulher, enfim. Existe, por exemplo, na Bíblia a história do mordomo Eliezer, o mordomo de Abraão. E quando ele foi buscar esposa para o Isaac, ele teve que fazer uma promessa para o Abraão. E a promessa dizia: você não pode arrumar esposa que não seja na terra dos nossos pais, porque nós não vamos misturar as coisas, tem que ter a mesma fé. Só que ele ficou com tanto medo, que ele disse assim: meu Deus, e se eu não achar essa mulher? E se essa mulher não quiser vir comigo? Como ele sabe que promessa é coisa séria, ele condicionou com Abraão: e se a varoa, a mulher, não quiser me acompanhar? Eu não posso obrigá-la. Eu não posso obrigá-la. Aí sabe o que Abraão disse? Aí você está livre da promessa. Pôs a mão debaixo da coxa de Abraão e juraram ali essa promessa. Só que a Bíblia mostra também um exemplo de uma promessa forte que foi feita de uma nora para uma sogra. E cá entre nós, promessa profunda que foi feita, e eu quero conferir com você. Livro de Ruth, por favor. Capítulo 1, versículo 16. Se eu te ajudar com essa informação, depois de Juízes e antes do livro de Samuel, dos livros de Samuel. Livro de Ruth é um livro pequeno de 4 capítulos, mas é uma leitura muito profunda, viu? Você que gosta de meditar, fazer os seus devocionais, vale a pena você conhecer a história de Noemi e também de Ruth. Ruth capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Disse, porém, Ruth: não me instes, não insista, para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu. Forte a palavra, né? Sabe por que ela está fazendo essa promessa?
Porque Noemi acaba de ficar viúva e por sequência ficou desfilhada de 2 filhos. A outra nora não pensou 2 vezes, voltou para a casa dos pais para arranjar outro casamento e ser feliz. A Ruth falou: não, agora eu conheci Deus através da senhora. O seu Deus vai ser o meu Deus e o seu povo, o meu povo. Se a gente tiver que passar dificuldade juntas, nós passaremos. Foi essa a promessa. E a promessa de Ruth foi tão forte para com a sua sogra Noemi, que ela colocou uma condição que normalmente nós só encontramos nas promessas feitas de casal, num casamento. Por exemplo, ontem teve casamento coletivo, 9 casais se uniram e fizeram essa promessa, semelhante à de Ruth. Versículo 17, vamos lá, versículo 17. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de você. Não parece o voto que os casais fazem? Até que a morte. Quando a pessoa quer separar, a gente lembra ela. É fácil. Pastor, vou lá atrás da papelada. Não, é só morrer. Já falei para minha mulher, quiser separar, é só ela morrer primeiro. Sim ou não? Só morrer. É um voto. É uma promessa, minha gente. E não foi Deus quem mandou ela fazer. Ela está fazendo essa promessa à sua irmã de fé. Agora é uma irmã, não é só uma sogra, não. Na verdade, até já deixou de ser sogra, mas ela se uniu. Como é que eu vou deixar Noemi sozinha? Como é que eu vou deixar Noemi, que já é uma senhora, passando dificuldade? Como é que eu vou desrespeitar ela que sempre me acolheu como uma filha? Não, agora só a morte vai me tirar de perto da senhora. E que Deus seja minha testemunha. Ela chamou Deus. Tem pessoas que fazem promessas à torto e à direita, e elas se esquecem que Deus vê a promessa da pessoa. Só sai prometendo, não cumpre. Promete que vai pagar, não paga. Fica prometendo coisas para os filhos estão perdendo o crédito, porque promete na hora. Ah, filho, se eu fizer isso, eu faço aquilo. E depois não cumpre. E o filho começa a perceber, poxa, meu pai, minha mãe não tem palavra. Nós temos que valorizar as promessas. As nossas promessas são votos para Deus. Durante 1000 promessas das 8.807 promessas, aliás, 1000 pessoas prometeram para pessoas. Quem lembra de Davi? Ele prometeu Jonatas: quem ficar vivo e bem cuida da família do outro. Ele foi resgatar um mendigo, Mefibosete, para cumprir a palavra dele. Ele poderia dizer assim: o Jonatas não está nem vivo. Eu sou rei, eu não tenho nada a ver com isso, não vai fazer diferença. Mas a palavra faz diferença. Em 1000 ocasiões foram registradas de homens prometendo para homens, pessoas para pessoas. Se todos cumpriram, eu confesso que eu não sei. Aí precisamos estudar. Só que não só pessoas prometeram para pessoas, pessoas votaram, prometeram para Deus. E quando se vota para Deus, sabe o que a palavra recomenda? Tome cuidado. Pense o que você vai prometer para Deus, porque na hora do aperto, a pessoa promete um monte de coisa. Aí depois a vida começa a transbordar, aí Deus vai falar: cadê meu voto? Lembra na época política? Teve gente que só estava faltando prometer que ia diminuir a temperatura em Manaus. Prometer é uma coisa, lançar a palavra é uma coisa, só que a palavra orienta: não faça voto de tolo. Não faça voto de tolo, para que Deus não te veja como um pecador. Veja o que está escrito em Salmos. Salmo 66, por favor. Salmo 66.
versículo 13, tá? Nós não sabemos exatamente quem é esse salmista, mas provavelmente nós estamos falando de Davi, tá? Provavelmente. Salmo 66, versículo 13. Entrarei em tua casa com holocaustos, pagar-te-ei os meus. Só que esses votos não foi Deus que obrigou essas pessoas. Olha o que o salmista confessa no verso 14: que haviam pronunciado os meus lábios e dissera a minha boca quando eu estava na... Davi estava, talvez Davi, né? Vamos colocar nessa condição. O salmista, ele estava dizendo, na hora que eu estava num aperto, eu fiz um voto com Deus. Tem gente que na hora de um livramento de morte fala, agora eu vou pegar firme com Deus. Oh Deus, obrigado, eu sei que foi o Senhor que me livrou, vou pegar firme. Está longe de Deus até hoje. Tem gente que falou, não Senhor, agora eu entendi, a fidelidade é tua, eu não vou mais mexer no que é teu, e voltou a mexer no que é de Deus de novo. Teve gente que fez voto, eu vou ser batizado com o Espírito Santo, então eu vou buscar até receber, e está deixando a desejar até hoje. O salmista disse, eu vou entrar na casa de Deus, vou pagar meus votos, porque na hora da angústia foi eu que prometi para Deus. Por isso que você não pode ficar prometendo antes de pensar no que vai prometer. Por isso que você não pode ser precipitado nas palavras, para que você não tropece na tolice da infidelidade daqueles que votam e não cumprem. E ainda no versículo 15, ele confessa que o voto dele era esse: oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, como odorante de fumaça de carneiros, oferecerei novilhos com cabritos. Esse foi o voto que ele fez. Ele estava falando, eu entrei na casa de Deus, eu tenho que pagar. Eu prometi para Deus, se o Senhor me fizer isso, eu vou entregar um filho para Deus. Ana prometeu. Deus abriu a madre. E o Eucana vivia dizendo para ela, e você vai cumprir quando o seu voto? Você prometeu para Deus, Ana, não brinca com a promessa com Deus, não. Havia muito temor nessa promessa. E se registram que 290 promessas foram feitas de homens para Deus. Se registram isso. Agora existem 28 promessas que foram feitas de anjos para as pessoas. Os anjos fizeram uma promessa. Por favor, Lucas capítulo 1. Evangelho de Lucas capítulo 1. Versículo de número 35. E respondendo o anjo, Maria tinha acabado de perguntar como seria isso. Disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Maria tinha acabado de falar para o anjo, Senhor, eu creio em Deus. Eu creio nas promessas de Deus, e ela cria que o anjo estava sendo enviado por Deus. Mas ela vai falar para o anjo, mas eu sou uma mulher desposada, eu estou noiva. Nunca me deitei com homem nenhum. Já prometi casar com meu esposo, mas ainda não chegou a hora. Já estamos casados pela fé, mas não vamos quebrar o princípio. E se eu aparecer grávida, ele vai pensar alguma besteira. Não tem condição humana desta promessa. Essa promessa é do anjo Gabriel, mas era com ordem do céu. Por isso o anjo profetiza assim para ela no versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Nada é impossível.
Muitas vezes a pessoa recebe uma palavra na igreja e ela às vezes está tão sofrida que ela pensa assim: meu Deus, mas para isso acontecer, muita coisa tem que mudar. Mas quando a promessa tem o sim e o amém do céu, eu estou profetizando a mesma palavra para você hoje. A palavra que gerou o maior milagre de toda a terra é a mesma palavra que vai mudar a sua história e te dar um ano transbordante. Para Deus nada é impossível. E o que Deus disse sim, amém, para todas as promessas, vai se cumprir em nome do Senhor Jesus em sua vida, em sua casa, e para o ano que ainda é de portas abertas, e para o ano que virá, já estamos profetizando, será transbordante. Quem crê, diga assim seja feito. Maria também creu, e ela disse: então que se cumpra na tua serva a vontade de Deus. Os anjos não profetizaram só uma vez, mas 28 vezes. Em Atos dos Apóstolos, eles profetizaram assim. Vamos lá comigo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. Vamos folhear a palavra. E se você quiser, anote, tá? Anote, é importante. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Quando os anjos fazem essa promessa, é como se os anjos falassem para ele: então comecem a obedecer, vai para Jerusalém, vai receber o Espírito Santo, comecem a pregar a palavra, organizem a igreja, comecem a colocar o fundamento que é Cristo na pregação de vocês, porque Cristo vai cumprir essa promessa, e o anjo confirma. Mas não se assuste agora, tá? Dentre essas tantas promessas, milhares, mais de 8.000 promessas, até o diabo fez promessa, e está registrado. Tem gente que se assusta, né? Como pode? O diabo fez promessa, e ele não fez para qualquer pessoa, ele fez para o Senhor. E ele não faz só promessa para o Senhor, ele faz promessa para a humanidade. O Senhor resistiu e não caiu em tentação. Mas quantos caem ao ponto de entregar a própria alma? Ao ponto de entregarem por causa de fama. Tem gente que surge como um meteoro e da mesma forma que se acende como um meteoro, acaba repentinamente. Será que não foram promessas que foram cobradas? Será? Existem pessoas que cantam para o diabo. Existem pessoas que propagam obras de cinema que são aclamadas e a pessoa depois enlouquece, nem desfruta da fama. Será que o diabo continua ainda fazendo promessas? E pior, tem pessoas caindo nessas promessas? Abra comigo em Lucas 4 e você vai conferir. Evangelho de Lucas, capítulo de número 4, versículo de número 5, tá? Mesmo que seja algo forte, nós temos que conferir a palavra. Lucas 4, versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos. Esse texto de Lucas, ele é mais forte do que aquele texto de Mateus, por causa dessa informação. É como se fosse uma viagem que ele fez no tempo, o mundo espiritual, para mostrar o quanto é poderoso o mundo espiritual. Versículo 6. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória,
porque a mim me foi entregue e dou-o a quem quero. Está prometendo, sim ou não? Tem gente que fala assim, o diabo não tem nada. Teve uma época que dentro da igreja, até a televisão as pessoas davam para o diabo. Sabe o que eu ouvi na infância? A televisão é o tubo do capeta. Tem criança que não sabe nem o que é uma TV de tubo, né? Mas já foi tubo, né? Já teve televisão que você tinha que bater do lado para funcionar? Tem gente que fala, tá vendo? É coisa do diabo. Tá funcionando. Então muitos reinos foram entregues ao diabo. Sempre houve muita idolatria, muita morte, muita consagração pesada, oculta. E o diabo estava propondo, eu prometo, eu dou. Mas toda promessa, comece a aprender isso. Tem condição. Até para que você aprenda a fazer promessas também, não por causa do exemplo do diabo, é porque promessa sempre está condicionada. E qual era a condição para o diabo entregar tanta coisa assim? Sendo que ele mostrou tanta coisa tão rápido. A condição era essa no verso 7. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Jesus não aceitou. Mas quantas pessoas não largam a fé por causa de ganho financeiro? Quantas pessoas não largam a fé por causa de um relacionamento que o diabo planta na vida dela? Quantas pessoas não abandonaram a fé por causa dos vícios? Será que existem pessoas atendendo à condição de promessa do diabo no mundo hoje? Acredito que infelizmente sim. O diabo prometeu aqui e Jesus não desmentiu ele dizendo, você não tem nada. Ele repreendeu Satanás e disse que só a Deus se deve adorar. Mas não disse, é mentira, você não tem reino nenhum. Eu sei que o diabo é mentiroso, mas nesta promessa ele não mentiu. Se homens prometeram para outros homens 1000 vezes, 290 vezes homens prometeram para Deus. 28 vezes anjos prometeram aos homens. E nós conferimos algumas dessas promessas. E até uma única vez o próprio diabo prometeu, tirando de 8.807 promessas, todas as outras promessas são de Deus. E é uma quantidade esmagadora. Até fizemos uma conta, são 7.487 promessas. Se dividir promessas para cada dia do ano, dá 20,5 alguma coisa. Mas como não dá para deixar a promessa na metade, é como se Deus falasse para mim e para você, eu tenho 20 promessas para cumprir um dia na sua vida, já disse sim, amém. E no outro dia 21 promessas, e assim sucessivamente, no ano inteiro eu tenho promessa para cumprir, que eu já disse sim e amém para você. São muitas promessas. Se nós hoje falássemos assim, a mensagem hoje não é curta, o ensino não é curto hoje. Se nós falássemos, não, vamos conferir pelo menos 1000, nós ficaríamos aqui eu não sei quantas horas. Eu não sei se daria para acompanhar, mas confira algumas em Gênesis 12, por favor. Livro de Gênesis, capítulo 12. Versículo de número 1 em diante. Gênesis 12, versículo 1 em diante. Acharam? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome,
e tome posse, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, inclusive todas as famílias do povo da paz e vida também. Só que lembra que a promessa tem condição. Tem gente que fala assim: pastor, Deus pode abençoar em qualquer lugar, mas em que ocasião, em que contexto você está falando? Porque Abraão já era um homem avançado em idade, a terra que ele estava era uma terra idólatra, o pai era idólatra, Abraão estava acomodado, não conhecia Deus, e Deus tem um projeto novo para ele. E cá entre nós, muita gente aqui já foi abençoado, abençoada, mas Deus tem uma vida transbordante chegando, já está batendo na porta para nós. Deus está falando: é o que você nunca viveu, mas você vai ter que aprender a andar comigo. E andar com Deus, você nem sempre vai saber para onde está indo. Deus não vai dizer para você: é para tal lugar, é do ponto A ao ponto B. Não, eu vou te mostrar essa terra. Aceita? Eu aceito. Então tu serás uma bênção. Eu vou andar com você, eu vou te guardar, eu vou te livrar, eu vou engrandecer o meu nome usando a sua vida, e quem te ver vai ver a própria bênção de Deus andando em nome de Jesus. É assim que tem que ser. Abraão poderia falar: eu vou ficar aqui, eu já tenho minha casa. Não pense que Abraão era pobre não, viu? Abraão era rico. Tinha gado, tinha já empregados. Eu brinquei até que ele já estava até aposentado. Na idade dele, já estava aposentado. Já tinha toda a sua segurança. Só que agora Deus está falando: tem uma vida transbordante chegando. Então você vai ter que se mover. Não adianta você querer viver a vida transbordante sem andar com Jesus, sem se batizar nas águas, sem cumprir o que prometeu para Deus, sem ser fiel. Abraão começa a andar com Deus, e daqui a pouco uma guerra acontece. Abraão vai para a guerra, vence a guerra, porque entrou Abraão na guerra, 318 homens nascidos na sua casa, e o Senhor dos exércitos entrou lá também. Vence a batalha. Melquisedeque o encontra, o rei de Salém, entrega para ele pão e vinho. Abraão percebe que é o próprio Deus que mandou aquele sacerdote. Ele talvez não tenha toda a revelação, mas ele entendeu: é maior do que eu. Então deu o dízimo de tudo. Quando ele deu o dízimo de tudo, ele estava dizendo: Deus, eu continuo querendo te obedecer em tudo. Ninguém mandou ele dar o dízimo, ninguém obrigou. Melquisedeque não pediu: te dou o pão e vinho e você me dá o dízimo. E Melquisedeque abençoa ele. Bendito seja o Deus de Abraão, bendito seja o Deus da paz e vida, bendito seja o Deus do povo da paz e vida, bendito seja o Deus que vai salvar a sua casa, o possuidor dos céus e da terra. Bendito seja o Senhor que vai abrir os seus caminhos. Bendito seja o Senhor que vai te encher do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor que vê a fidelidade dos seus servos e abençoa com tantas promessas que Ele já disse sim e amém. Você é a bênção de Deus então na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor que vai salvar você e a tua casa. E a própria palavra mostra para nós que Abraão entendeu naquele dia: o maior abençoa o menor. A própria palavra revela. Em Hebreus, por favor, capítulo 7, versículo 6. Hebreus capítulo 7, versículo 6, por favor. Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 6. Quando achar, diga amém.
Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou o que tinha o quê? Você tem as promessas? Então seja abençoado em nome de Jesus. E olha o versículo 7. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Ele entendeu. Melquisedeque é maior. Não é só porque ele é rei, é porque ele é sacerdote do Deus Altíssimo. Bênção tem condição, querido. Promessa também. Às vezes vamos evangelizar lá fora. Vá conosco qualquer dia. Você encontra um monte de gente afastada da igreja dizendo: ah, mas eu tenho promessa. Tem promessa, mas se não tiver obediência não adianta. Tem que ter obediência. Porque promessas não aconteceram porque faltou a famosa sua parte. Você já era para estar talvez em outro nível com Deus, mas faltou, deixou, ficou com medo, abriu mão. Então Deus está falando: anda comigo, seja fiel, ore, se dedique à fé, as promessas vão se cumprir, em nome de Jesus. Abraão começa a andar com Deus e o nível da fé começa a aumentar. Só que Abraão está triste porque ele tem tudo, ele tem muito dinheiro, muito dinheiro. Ele tem empregados. Minha gente, Abraão tem exército particular. Você tem exército particular? Diga: ainda não. Ainda não. Mas tem um exército te cercando hoje aqui na Paz e Vida. E maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, viu? Mas não é particular, é do céu. Abraão tinha exército particular. E não era exército de um catado de gente não, viu? Era exército de ir para a batalha e vencer a batalha. Não era só pessoas dispostas a defendê-lo, eram homens valentes. Mas ele conversa com Deus: Senhor, a promessa que eu queria não era essa. E Deus fortalece ele dizendo: olha para as estrelas do céu. Se puder contar vida transbordante, é assim que será a tua descendência. Sai da sua tenda, Abraão, veja o que Deus tem para você. E ali ele creu no projeto de Deus. Em Gênesis 18, ele aparece para Deus. Deus aparece a ele, mas não é mais Melquisedeque, não é um anjo, é a própria Trindade. E eles começam a dizer a Abraão: nós temos algo para fazer, mas antes passamos aqui. Abraão percebeu, ele tinha um discernimento muito aflorado, que era Deus. Senhor, fique aqui, eu vou mandar minha esposa preparar coisas, vocês vão comer aqui comigo. Chamou o moço, matou um bezerro, a esposa preparou bolos. E quando eles estão servindo uns aos outros, eles começam a dizer: Abraão, a sua esposa Sara vai gerar um filho. A Sara, a gente brinca que ela estava atrás da porta, né? Mas estava atrás da cortina. Não era da porta, não tinha porta naquela época, era a cortina. A Sara não aguentou e riu. Porque ela falou: coitada de mim. Meu Deus. Era para o senhor ter vindo uns 40 anos atrás. Deu uma atrasada essa promessa. Eu estava brincando aqui com um vozinho aqui. Ele falou: não, pastor, a medicina diz que até 90 anos pode gerar. Depois disso não gera mais. Eu falei: cuidado, vovô. Ainda mais numa palavra dessa, eu creio no que eu prego. Cuidado, hein? Vai que Deus diz sim, amém, o senhor vira pai aí. Cuidado, vovô. Cuidado. Quando Sara riu, o anjo viu. E ouviu também. O anjo do Senhor, tá? O próprio Deus. Falou: por que riste, Sara? Bateu um temor nela, ela ficou gelada. Não, Senhor, eu não rio. Não diga isso porque você riu. E nós vimos. Ela ficou amedrontada porque ela também percebeu que era Deus. E cá entre nós,
Se uma pessoa que está numa situação financeira difícil hoje, e muitas pessoas sabem da situação difícil da pessoa, e a pessoa dizer assim: ano que vem vai ser vida transbordante, eu vou ter tanto dinheiro que eu vou ter que contratar uma empresa para gerir minha vida financeira. Se alguém não está na fé do seu lado, principalmente parente atrás da cortina, viu? A pessoa vai rir de você. E se você insistir, vão chamar o SAMU para te levar numa camisa de força. Vamos dizer, essa igreja aí está endoidando essa pessoa aí, tá vendo? A pessoa vem com essas ideias. Se uma estéril dizer: ao tempo de uma vida eu vou gerar, sem inseminação artificial, sem medicação, sem intervenção humana, Deus vai abrir a madre. A pessoa vai dizer: coitado, vai se frustrar. Oh meu Deus, vai ser um trauma. Se uma pessoa perdida recebe uma palavra dizendo: oh, orei por você hoje, Deus vai transbordar na sua vida, você vai fazer a obra e vai ganhar almas para Jesus. Tem gente que ri, sim ou não? E ri. Então se prepare, porque ao tempo de uma vida já estaremos dentro do ano da vida transbordante. Deus vai voltar. E o que foi motivo de dúvida de muitos aqui, vai ser motivo de glória a Deus e de aplausos, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, porque para Deus o sim, o amém já está determinado, e até o impossível vai transbordar na sua vida em nome de Jesus. Vai gerar, o projeto vai acontecer. Sara é mãe de um menino que chama-se Riso, Isaac. E Deus, vendo aquela alegria de Abraão, disse: Abraão, está feliz com a promessa? Estou, Senhor, estou realizado, agora eu tenho tudo. Vou ensinar a fé para o meu filho, e quando eu partir, ele continua a jornada. Sabe o filho que você tanto amas? Eu quero ele em sacrifício. Sabe o que o Abraão disse? Eis-me aqui, com o coração apertado, arrasado. Nós até falávamos ontem, é verdade? Que se Deus deixasse Abraão escolher o filho, ele tinha 2. Você lembra o nome do outro? Dá um filho para Deus, Abraão. Vem aqui, Ismael. Vem aqui, Ismael. Não, o Denilson está com mais cara de Ismael. Ele está mais moreninho. Você está com cara de Isaac, Rian. Calma que eu já vou te sacrificar também. Vem aqui. Ismael. Ismael, vamos dar uma volta ali. Papai te ama, tá? Mas a vida é assim. Vai lá, sacrifício. Mas Deus não deixou ele escolher. Dizem que não tem esse negócio de filho preferido. Dizem. Mas Abraão tinha. Ao silêncio. Tinha ou não? Quem era o preferido dele que você acha? Palpite. Ficou com medo de falar, né? Porque tem isso na sua casa, né? Não tem filho preferido, mas dá um pedaço de bolo desse tamanho para um e uma fatiazinha desse tamanho para o outro. Mas não tem preferido. Eu quero o que você tanto ama. O que está aí quase tomando meu lugar no seu coração. É esse que eu quero. 3 dias de caminhada. Calado. O Isaac não é uma criança não, tá? Tinha de 12 a 16 anos. Calado. Eu acho que ele nem quis conversar muito, porque senão as lágrimas iam tomar ele. O lugar chega do sacrifício, o menino não é bobo. Ele sabe o que é um sacrifício para Deus. Ele está acompanhando o seu pai, ele é da mesma fé do seu pai, ele é um homem de Deus, mesmo sendo jovem. Ele é um homem do altar. Ele fala: Senhor, está tudo aqui. Meu pai, tem lenha, o cutelo está aqui
para amarrar a vítima do sacrifício tem as cordas. E cadê o cordeiro? Deus proverá para ti o cordeiro. Para você que não entende a profundidade disso, Abraão teve muita fé, mas Isaac também teve muita fé. Em uma corrida, quem é que ganha? Um vovô de 100 anos ou um menino de 12? Numa montanha ainda. O menino de 12 daria um empurrão no vovô, se fosse 16 ainda mais forte ainda. Mas ele se deita no altar. Abraão levanta o cutelo, tampa os olhos dele, e o anjo diz: não faças nada. Agora eu sei que tu me amas, porque você não negou nem o seu filho. Ismael nem morava mais com Abraão, gente. Ismael não morava. O filho da promessa era o Isaque. O amor era completo com Isaque. Era a realização dele com Sara. Era o filho da alegria. E Deus não só prometeu, Deus jurou. Por favor, livro do Gênesis capítulo 22, verso 16. E eu vou fechar a mensagem aqui, tá? Gênesis 22, versículo 16. E disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, engrandecerei grandissimamente e multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Promessa é algo sério. Mas o que se torna mais forte, uma promessa ou um juramento? Tanto que quem é cristão aprende com Jesus que a palavra tem que ser sim, sim. O que passa disso, procedência maligna, porque você não pode jurar nem pela sua vida, você não pode jurar pelo altar, você não pode jurar pela oferta, você não pode jurar pelos filhos, porque você não tem garantia para cobrir esse juramento. Então só quem pode jurar é quem garante. Nós prometemos. E às vezes, mesmo tendo cuidado, prometemos e não conseguimos, tentamos, mas falhamos. Deus falou: eu vou jurar por mim mesmo. Quem tiver fé no meu altar, quem tiver fé no projeto que eu tenho para você, porque vocês vão obedecer a minha voz, Deus está jurando por ele, não tem ninguém maior para ele jurar. Ele vai te abençoar e ele vai glorificar o nome dele. E ele está dizendo: a promessa virou o juramento, e eu disse sim, e eu disse amém para o povo da Paz e Vida. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nosso Deus, aquele que jura e cumpre o que fala aos teus servos. Por favor, vamos ficar em pé. A palavra de Deus diz que, pela fé, Abraão fez aquilo aquele dia. A gente fala aquele dia, mas durou 3 dias a obediência, a caminhada, até chegar no Moriá. Mas aquele dia o céu abriu totalmente para ele. Porque Deus percebeu, não tem uma pessoa nessa vida, não tem dinheiro nessa vida que roube o meu lugar na vida de Abraão.
Por isso que foi tão rico, por isso que foi tão abençoado. Por isso que foi tão abençoado. Não negou nem o filho. Tinha fé para o filho ressuscitar, mas não negou o filho para Deus. E Deus foi específico. É esse que eu quero, tá? É o Isaac. Porque se fosse para escolher, ele diria, vou entregar o Ismael. Porque o nosso coração atrapalha a nossa fé. O nosso coração atrapalha. Às vezes Deus fala com a pessoa, vai lá e fale isso e isso para a pessoa. Aí a pessoa está cheia de fé, ela, amém, Deus falou comigo. Aí ela começa a pensar, mas será? E se a pessoa não receber? E se a pessoa ficar brava comigo? Aí acabou a fé. Sim ou não? Alguém aqui já viveu alguma coisa assim? A pessoa fala, não é Deus falando não, coisa da minha cabeça. Acaba, porque para viver pela fé, tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem. Por isso que Abraão disse, sim, Senhor, eis-me aqui. O eis-me aqui, no hebraico, é ineni, que significa estou pronto. Deus nem tinha falado e ele disse, eu estou pronto. E agora, já que ele disse, estou pronto, tem que obedecer pela fé. Existem promessas maravilhosas, até a promessa do céu. Mas em Apocalipse 20, versículo 15, está escrito que aquele que não for achado no livro da vida e do Cordeiro de Deus, será lançado no lago de fogo e enxofre. É uma promessa também. O que vai condicionar a salvação? O seu nome está no livro da vida. Você obedecer o que Deus manda. Jesus falou, aquele que perseverar até o fim será salvo. Qual é a promessa? A salvação. Qual é a condição? Perseverar até o fim. Essa é a condição. Sempre tem condição, querido. Um dia Deus disse para Eli, eu jurei que a tua casa ia ficar diante de mim, mas vocês quebraram todos os princípios. Longe de mim tal coisa. Estou quebrando a promessa agora. Porque vocês não me honraram. E Eli ainda, o Senhor disse a Eli, você honrou mais os seus filhos do que a mim. Porque tem gente que para honrar outra pessoa, ela não tem limite. Agora para honrar a Deus, é um sacrifício para ela. É um sacrifício. E Deus vê tudo isso. Eu quero que o seu nome esteja e permaneça no livro da vida. É para isso que nós estamos pregando também. Mas você tem que entregar a tua vida para Jesus. E confessar que Jesus é o seu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. Sem Jesus, querido, não adianta sim, amém de promessa. Então se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, dá um